Oi, pensei por aqui, dando continuidade ao nosso combo oftalmológico. Hoje vamos falar de um assunto que é uma das causas mais comuns de problemas oculares nos cães e também existe nos gatos, mas é mais comum nos cães. Entrópio. Sabe o que é não? Então fica aí e assiste, você não vai se arrepender. Então, antes de você tentar aí especular o que é um entrópio, deixa que eu te explico. Entrópio é quando há uma introversão, um dobramento da pálpebra ou das pálpebras em toda ela ou em alguma região específica. E essa introversão e esse dobramento da pálpebra faz com que os pelos, os cílios que estão na parte externa e não devem ter contato com a córnea, que é a camada mais externa do olho, acabe tocando na córnea. Então esses pelos e cílios em contato com as córneas vão gerar grandes problemas traumáticos, possíveis úlceras de córnea. Existem três causas do entrópio. A primeira é a hereditária e existe uma predisposição racial. Pacientes que têm grandes sobras de pele, como a raça Shar-Pei, é uma campeã, uma grande candidata a desenvolver o entrópio. Outras raças predispostas é Chow Chow, Labradores, Doberman, São Bernardo e nos felinos, a raça mais predisposta são os persas. A segunda causa é a causa espástica. Essa está relacionada com alterações na córnea do paciente, uma sensibilidade dessa córnea. E aí o paciente acaba tendo blefaroespasmo. Dá para ver com óculos aí, Lais, meu olho fechado. Quando o paciente fica piscando, as pálpebras movimentando rapidamente, isso vai gerar uma espasticidade do músculo orbiocular. E aí, gente, essa espasticidade, essa tonicidade do músculo pode acabar gerando um dobramento dessa pálpebra e aí encostando os cílios e os pelos na córnea do paciente. E a terceira causa é a adquirida. Essa está relacionada com processos cicatriciais. Então, se o paciente teve algum trauma, alguma lesão de pálpebra conjuntiva, o processo cicatricial vai gerar uma alteração nessa conformação da pele e pode gerar o dobramento da pálpebra também. E quais são os sinais? Bom, é só a gente pensar que os sinais vão ser causados pelo toque, pelo contato dos pelos com a córnea, que não deve ter nada tocando nelas, porque são estruturas sensíveis. Então o paciente que tem um entrópio, pelo trauma dos pelos com a córnea, acaba gerando dor, pela inflamação do tecido, desconforto. O paciente às vezes, além de demonstrar ali uma dor, o blefaroespasmo, que é essas piscadinhas, essa dificuldade de manter os olhos abertos, ele vai às vezes ir com a patinha ali no olho, mostrando que tem um desconforto local. Outra possibilidade é a epífora, o lacrimejamento excessivo, a fotofobia, também por essa sensibilidade da córnea lesionada. Então o paciente não suporta o contato da luz com os olhos e tende a ficar com os olhos fechados quando a luz toca, ou apresentar o blefaroespasmo. E o paciente pode ter também alterações corneais. Então a córnea, que deve ser translúcida, límpida, às vezes fica com uma camada mais leitosa, ou se for um caso mais crônico, pode ter neovascularização, ou seja, pode ter vasos sanguíneos presentes na córnea. Isso não é comum, não é o ideal. A córnea ela não tem uma vascularização, a não ser que tenha um processo inflamatório crônico. E o diagnóstico ele é feito pela anamnese muito bem feita do veterinário com o tutor. Então o veterinário avaliando no consultório ele é capaz de chegar a um diagnóstico. Às vezes é difícil do veterinário chegar à conclusão da diferenciação da causa do entrópio. Se é um entrópio congênito, hereditário, ou se ele é espástico, aquele causado pela contração das pálpebras, ou se é um adquirido, cicatricial, causado secundário a um trauma e processo de cicatrização. Porém, na anamnese, ele consegue pensar. Se o tutor falar que esse paciente sempre teve esse probleminha, já nasceu com esse probleminha, ou se for um paciente muito novinho e for uma das raças predispostas, nós já pensamos que provavelmente é um entrópio hereditário, congênito. Ou não, o paciente já é adulto, nunca apresentou nenhum problema e nem é uma das raças predispostas. E depois de um certo tempo, o tutor fala que ele está assim com os olhos um pouco mais sensíveis. E aí a gente nota esse entrópio, a gente já pode pensar que é um adquirido ou que é um espástico. No exame clínico, o ideal é que a gente faça o exame oftálmico desse paciente que está tendo o entrópio com o anestésico, mas antes a gente avalia esse olho sem o colírio anestésico. Se o paciente ele tem um entrópio sem colírio anestésico e depois aplicamos o colírio anestésico e esse entrópio reduz ou até se resolve,
provavelmente está se tratando de um entrópio espástico. Agora, mesmo depois da aplicação do colírio anestésico, esse entrópio ele não reduz, continua a mesma coisa, é uma possibilidade que seja um cicatricial ou um congênito. E quais são os tratamentos? Bom, pensando no entrópio espástico, nós temos que tratar a causa base, porque esse entrópio está sendo causado por um problema primário, que está causando aí uma alteração ocular, uma sensibilidade. Nós tratamos essa causa e aí o entrópio espástico tende a se resolver. No caso do entrópio hereditário congênito ou do entrópio adquirido, o ideal é fazer um corte, uma retirada de pele. Por exemplo, se o entrópio for de pálpebra inferior, então abaixo aí, uns 3, 4 milímetros abaixo da pálpebra, é feito um corte em meia lua. E aí, depois fazemos as suturas. Assim, vai gerar uma tração dessa pele. E essa sobra de pele que está gerando o entrópio, dobramento da pálpebra, tende a se resolver porque vai ficar um pouquinho mais esticadinho. Se o cão for muito jovem, tiver aí menos de 4 meses, o ideal é que não façamos ainda esses cortes da pele e as suturas, porque esse paciente ainda vai crescer e há a possibilidade de recidiva do entrópio. Então, nesses casos, nós podemos fazer as suturas de alinhavamento. Nós não fazemos cortes e suturamos a pele somente e deixamos por um tempo. Essas suturas podem ser deixadas até por um mês e depois retiramos a sutura e pode ser que pelo processo de contração dessa pele, sem o corte, o problema é resolvido, mas esse é só para animais muito jovens. E se não tiver resolvido a sutura de alinhavamento, nós partimos para a técnica descrita anteriormente. Em alguns cães, principalmente os braquicefálicos, que são aqueles de focinhos achatados, a raça mais comum que apresenta esse problema que eu vou dizer é o piquenês, que tem algumas sobras, algumas dobrinhas de pele no focinho. Em alguns desses cães, essa sobra de pele do focinho vai gerar um entrópio, dobramento da pálpebra. E aí, nesse caso, a correção cirúrgica não é feita somente próxima às pálpebras, mas sim uma retirada de uma prega de pele no focinho. E é isso, se você gostou desse conteúdo, te ajudou a entender um pouco mais sobre entrópio, curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!